João capítulo 12. João capítulo 12. Evangelho de Mateus, escrito por João, capítulo 12. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Senhor, eu peço que diante da sua sabedoria nos dê a graça de conhecer essas revelações e que ilumine a mente de cada um para ter o entendimento da riqueza da sua glória, que é a herança dos santos. Em nome de Jesus. João capítulo 12 diz assim o texto: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós lemos muitas das vezes algo assim, ouvimos algo assim, e como é apenas uma leitura, parece ser algo muito comum, parece uma coisa bem simples, mas na verdade trata-se de um milagre extraordinário. E o texto diz que ali estava Lázaro. Porém, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, ele é mais específico desse assunto. E a casa em Betânia, onde Jesus estava, não era de Lázaro. Lázaro estava lá. A casa era do leproso. Era um homem leproso. E não a casa de Lázaro. Mas Lázaro estava lá. Então ali ocorreu o seguinte: um leproso foi curado da sua lepra. Simão, o leproso. E Lázaro estava ali, que havia ressuscitado dos mortos, da sua morte. Glória a Deus. Agora, irmão, veja bem como esse texto fala de algo esperançoso para quem ouve ou para quem lê. Fala de algo tão esperançoso que é Jesus operando na causa humana. Glória a Deus. Então, irmãos, continue com a esperança, porque Jesus é a esperança. Aleluia. A sua causa tem jeito. Aleluia. Glória a Deus. Então, para aqueles dois que já receberam o tal milagre, o Simão leproso e o Lázaro, porém, a esperança maior é por se foram ver o leproso e Lázaro. Porque é simples imaginar, é simples acreditar naquilo que os olhos veem. Aquilo que seus olhos veem é simples você acreditar, é simples você aceitar. Então, se você vê um leproso curado e você vê um homem que foi ressuscitado da morte, você se enche de esperança. Porque aumenta a expectativa que você pode confiar que Deus pode realizar aquilo em você. Que não seja um milagre de uma cura leprosa ou de uma ressurreição, mas pode acreditar. E foi assim que aconteceu na minha vida. Diante do que eu vivi com a minha filha Emily, ela com um câncer, e a notícia que veio a mim foi essa: você vai à igreja, uma igreja
milagre lá. E você vai receber o milagre da sua filha. Aleluia. Glória a Deus. Então, a princípio eu fui para a igreja para ver o milagre ocorrido lá e para receber o milagre da cura da minha filha. Mas como eu disse que com Jesus nós podemos ter esperança, que Ele resolve o problema da causa humana. A princípio eu fui para receber esse milagre para a vida da minha filha, a princípio eu fui ver o acontecimento dos milagres. Mas Jesus falou mais forte em mim e disse: o seu maior milagre é a sua salvação, aleluia. E antes de eu ver um milagre, antes da minha filha receber o milagre, eu recebi o principal milagre, a salvação em Cristo Jesus. Ele resolveu a minha causa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essas pessoas foram lá para ver esse texto de João, até o versículo 11, ele vai narrando os acontecimentos. E um momento a Bíblia diz que as pessoas foram lá para ver Lázaro, o que havia ressuscitado. Porque não é comum, não é algo comum você ver uma pessoa que esteve morto. Eu já tive o privilégio de Deus me usar para a pessoa morta ressuscitar. E é algo espantoso. É algo muito espantoso, apesar, ainda que era uma criança. Não era um adulto, era uma criança. Mas é algo muito espantoso, a pessoa morta, de repente, Deus tornar o fôlego de vida, e no caso da criança, ela chorar. Aleluia. Diante daquele público que toda a família se comoveu, e muitas pessoas naquele momento, pela emoção talvez, aceitaram Jesus. Assim como eu já vi e orei por pessoas paralíticas, aqui na comunidade vizinha, Tapera, e eu vi uma pessoa cega voltar a enxergar, uma pessoa anos e anos cega, que andava tateando, era conduzido, não tinha mais o privilégio de olhar uma flor, uma rosa, o filho, como ela disse, meu filho. Ela se alegrou em ver o filho, aleluia, e se alegrou em ver um calção que comprou para o filho. Louvado seja Deus. Vi ela enxergar, vi uma mulher que há 25 anos estava numa cadeira de roda, levantar e andar. Eu vi uma mulher surda que fazia tratamento em Fortaleza, e ela voltou a ouvir. Aleluia, glória a Deus. Então ela ouviu e teve esperança, porque a gente proclamava naquele local Jesus, o Salvador. Aleluia. O Senhor que tem domínio em toda a natureza. Toda a natureza. Quando nós citamos natureza, até parece que limita, mas toda a natureza, não importa se a natureza é uma natureza maligna ou benigna, porque se for maligna, ela transforma pelo seu poder na benignidade, porque Ele é benigno. Aleluia. E nós já vemos essa experiência. Louvado seja o nome do Senhor. E ali estava aquele público, e alguns foram ver a Lázaro o ressuscitado. Louvado seja Deus. Eu imagino a curiosidade das pessoas, principalmente os que não conheciam Lázaro. Também, como disse que havia sacerdotes, eu imagino a curiosidade deles em olhar para aquele homem que há tão pouco tempo esteve morto. Aleluia. E pelo poder de Deus, Jesus fez ele ressuscitar. Isso é grandioso demais. Então, Jesus, Ele é esse evangelho que é pregado. E esse evangelho, ele
diz a natureza de Jesus. Ele diz a origem de Jesus. O Evangelho expõe Jesus da sua natureza, dizendo que ele estava com Deus, é Deus, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de bondade. Veio para cumprir um propósito a favor da humanidade e assim o fez. Diz que está consumado. Eu entrego ao Senhor o meu espírito. E ali retornou, aleluia, para seu local de direito, as mansões celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse evangelho, ele diz a origem. Ele diz a origem, ele diz quem é Jesus. João, escrevendo lá na sua carta, capítulo 5, ele diz: nós já sabemos que Jesus é vindo, e nós temos conhecimento e entendemos que ele veio, e agora nós fazemos parte dele, e ele é Deus, o verdadeiro Deus. Então o Evangelho diz que a origem de Jesus, diz quem ele é. Jesus é Deus, aleluia, um Deus que não é limitado, glória a Deus, um Deus, o Deus que é Deus do impossível, louvado seja o nome do Senhor, um Deus que resolve a minha causa e a sua causa. Eu não sei qual é a sua causa, mas ele vai resolver, porque se você crer, ele resolverá, aleluia, glória a Deus. Natureza, diz que ele é Deus, o que ele fez por nós. Paulo, ele escreve e diz: estava Deus em Cristo Jesus reconciliando toda a humanidade, aleluia. O que ele fez por nós foi algo que jamais poderia ser feito a não ser por ele, aleluia. Porque todo o sacrifício que era feito para levar o homem a Deus era feito por animais, pelo seu sangue. Agora, ele foi o substituto ideal, aleluia. Os Hebreus, Paulo escreve dizendo que ele é capaz e poderoso para salvar todo aquele que se chega a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele uniu todos nele para Deus, fazendo essa reconciliação. E essa reconciliação, Paulo diz que nós temos o poder da reconciliação. Que poder é esse? Eu tenho o poder de aceitar Ele. Eu aceito Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, aleluia. Eu aceito. Então, é uma esperança. Ele é essa esperança. Paulo escreve nos Efésios, diz que Ele é a nossa esperança, aleluia, glória a Deus. Uma esperança não somente para esse tempo, um tempo que ele resolve essas causas da necessidade humana, como a irmã Miquele testemunhou acerca da sua filha, como eu testemunho da minha vida, da minha família, e que você também tem um testemunho para contar acerca do que Jesus já fez, aleluia, glória a Deus. Então, ele é essa esperança, não só para esse tempo, mas a Bíblia diz que ele é além dessa esperança, aleluia. Ele é uma esperança de glória, aleluia. Esperança de glória, louvado seja o nome do Senhor. É Ele que vai trilhando, é Ele que vai caminhando com nós, aleluia. Nós não estamos nessa caminhada só, Ele está caminhando com nós, digo, glória a Deus. Então, o risco de eu errar os meus passos, o risco de eu errar o meu caminho, o risco de eu me desviar é mínimo. Mas pastor, existe aí o risco? Existe, aleluia. Existe o risco. O risco que existe cabe a mim, está em mim o risco, não na proteção dele. Mas de repente alguns resolvem não querer mais essa caminhada com ele. Mas a todos aqueles que desejam caminhar, todos aqueles que querem, todos aqueles que caminham, ele está caminhando juntinho, aleluia. Você não está só. É por isso que o salmista, ele diz: Deus é nossa habitação. Aleluia.
Não é uma habitação apenas como a gente olha para uma casa, eu moro ali. Aleluia. É a lei da morada. A lei da morada é a guarda, é a proteção, é o cuidado, aleluia. É o zelo de Deus nos fazendo morar nele. É demais, aleluia, glória a Jesus. Então, o Evangelho vai revelando essas coisas para nós, para que a esperança, como Pedro diz, nós fomos chamados para essa viva esperança. O que ele fez e agora o que ele faz. O que Deus faz por nós, o que ele faz por nós é misericordioso. É misericordioso porque nós somos falhos, porque nós somos limitados, porque nós erramos, porque nós pecamos, mas ele é misericordioso, aleluia, e faz. Já pensou se ele não tivesse essa misericórdia para conosco e tivesse que nos julgar para nos abençoar por direito? Que eu precisava ter um direito para receber a bênção, fosse um mérito meu, aleluia, jamais nós receberíamos uma bênção de Deus. Mas o mérito não é nosso, aleluia, o mérito é dele, e ele é bom, aleluia, ele é generoso, ele é misericordioso e nos abençoa. Quer dizer, ele faz por nós e ele faz em nós, aleluia. Isso é maravilhoso. Primeira coisa que ele faz em nós é dar um espírito de entendimento, para que eu possa entender que há uma necessidade de mim para ser salvo por ele. Enquanto a pessoa não tem entendimento, ele não consegue aceitar Jesus, porque ele não se acha sábio, ele não se acha perdido. Mas quando ele recebe o entendimento, ele toma um passo, ele vai aceitar Jesus. Ele foi iluminado, agora ele vai receber Jesus no seu coração. Então entra o processo que ele faz em nós, é o processo da regeneração. Nós somos regenerados, aleluia, glória a Deus, regenerado em Cristo, gente, aleluia, é grande demais, louvado seja. Você toma um medicamento para um efeito medicinal de uma doença, para você repor, porque o medicamento é remédio, remédio é remediar, quer dizer, você vai remediando, e quando o seu organismo vai produzindo defesa diante daquela célula que está doente, ela se recuperar. Porque não é o remédio que faz o efeito, quem faz o efeito é a célula restaurada, aleluia. Então, nós estamos adoentados, tomamos medicamento para remediar. O processo de Jesus em nós, de regeneração, aleluia, não é remediando, é fazendo novo, aleluia. Olha só, é fazendo novo, glória a Deus. Você não é mais a pessoa que você pensa que você é. Você não é mais a pessoa que você pensa que é. Você agora é uma pessoa que Cristo fez em você. Agora você tem uma identidade de Deus, é Cristo. Ele trabalhou em você para que você tome essa postura, louvado seja Deus. E é maravilhoso. Então ele faz em nós esse processo que vai nos libertando, que vai trazendo conhecimento, vai renovando cada dia. Louvado seja Deus. Porque se você não está renovando, irmão, precisa parar para pensar: por que não está mudando a minha vida? Por que eu não estou recebendo o novo de Deus? Isso pode ser pela fé. A fé não está no foco. Ela pode ser por incredulidade. Não estou renovando, eu estou incrédulo. Isso eu não acredito. Eu acho que não precisa ser assim. Isso é uma incredulidade.
Ou você pode estar pela desobediência. Você é consciente, tem entendimento, mas desobedece. Então, há um processo de impedimento na vida do ser humano que serve a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto de João, aqui nessa narrativa, tem algo muito interessante. É a atitude de uma mulher que pega um vidro, um azeite, uma botija, vai lá e quebra e unge Jesus. E o interessante é porque ela toma uma atitude assim e algumas pessoas ignoram. Já aconteceu com vocês, você fazer alguma coisa no civil para Deus e as pessoas ignorarem? Já aconteceu? Você está servindo a Deus e as pessoas estão ignorando, achando que você está desperdiçando, que você está fazendo, não deveria fazer. E essa mulher, ela toma essa atitude de ungir a Jesus. E as pessoas se levantam e alegam pelo valor da especiaria, daquele perfume ser tão caro. Algumas pessoas ignoravam. Ela fazia isso com um perfume tão caro. Aleluia, glória a Deus. Mas é porque quem tem amor para servir, não mede preço, não mede quantidade, não mede esforço, faz por amor. Louvado seja Deus. Se você tiver isso no seu coração, você não vai ter nenhuma dificuldade de cumprir algumas coisas na nossa vida relacionadas à ordenança de Deus para nós. Se você tiver o amor, você não vai achar dificuldade em servir. Mas se você não tiver esse amor de fazer, de servir, de prestar, de doar, de dar, então você vai ter dificuldades. E como a Bíblia e esse contato de nós humanos com Deus é uma via de troca, se pode dizer assim, toma lá da cá. Interessante. Você lembra uma propaganda que existiu antigamente, toma lá da cá? Pois é uma via de troca, é um toma lá da cá. Até parece que as pessoas não percebem isso, mas com Deus é assim. Você vê que para ser salvo você tem que dar a sua vida. Aleluia. Se não der, nada feito. Se o grão não morrer, não nasce. Aleluia. É um toma lá da cá. Se não dá, não recebe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como essa via de regra entre a lei do retorno, que é muito comum ouvir no dia de hoje, principalmente no meio do futebol. O jogador que era na equipe está no outro, diz: cuidado, a lei do retorno, porque jogar no time está no outro, o cara vai lá e faz o gol. Então, quando nós não exercemos isso, ficamos debaixo dessa lei do retorno, correndo risco. Que lei do retorno é essa? Tudo que você semear, você colherá. Se você não semeia para agradar a Deus, você semeia para agradar o outro. E o outro vem lá e leva, e você nem percebe, mas está sendo saqueado pelo bandido. Aleluia. Aquele que Jesus disse, ele veio só para matar, roubar e destruir. Aleluia. Mas quando nós acatamos essa direção, que nós deixamos esse trabalhar de Deus em nós, na nossa vida, glória a Deus, e estamos abertos para servir, então trata Jesus, dizer: eu estou no outro extremo. No extremo está o ladrão que mata, rouba e destrói. No outro extremo está eu, que estou vida e vida com abundância. Decide para que lado nós queremos ir. Eu vou para o lado de Jesus, definitivamente. Aleluia. Glória a Deus. Então essa mulher, ela quebra esse azeite, esse perfume, e unge Jesus. E as pessoas logo percebem. Tá louco, pega um perfume desse, quebrar e jogar nos pés. Principalmente Judas, que era o responsável pela bolsa do dinheiro. Aí Judas diz assim: não poderia dar para os pobres? Não poderia dar para... Você sabe, irmão, que nós cristãos, às vezes, hoje mesmo conversando com um amado irmão,
E ele me fez uma pergunta. Eu disse: pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Aí tratou o assunto que eu não quero falar, ele tratou o assunto relacionado ao ministério e o pastor dele, e ele ficou muito chateado. Ele disse: pastor, eu posso pegar o meu dízimo, a minha oferta missionária, a minha oferta comum e dar como ajuda para uma pessoa necessitada? Eu disse: o dízimo não, porque o dízimo é uma ordenança de Deus que você entrega como gratidão e louvor, e somente a autoridade eclesiástica daquele setor pode lidar com aquilo ali, porque ele vai também prestar conta diante de Deus. Ele vai prestar conta diante de Deus. Já a pessoa que você vai ajudar, ela não tem autoridade para receber isto. Então você pode. Aí isso eu não disse a ele. Eu não disse. Porque eu ia incentivar ele, dizendo: não, vou pastor que disse. Eu poderia dizer: você pode dar um dízimo lá e pegar o dinheiro e não dar com ele, dá com dinheiro. Só que é errado. Você não pode fazer isso, porque você está em desobediência. Aleluia. E o cristão não pode andar em desobediência. Aleluia. Então essa mulher, eles disseram: olha, Judas cuidando da bolsa, cheio de interesse de ficar com dinheiro. E às vezes os pastores agem assim, infelizmente. Pensam no dinheiro. Não há no coração de alguns líderes um ato de generosidade e misericórdia. Eu aprendi com o meu primeiro pastor. Uma pessoa me aconselhou novo na fé e eu fiquei em falha de dizimar, porque eu creio mesmo nisso. Eu creio. Não é questão de só obrigado, não é porque eu creio, eu faço porque eu creio. Então eu soneguei quando eu resolvi entregar. Eu estava numa situação calamitosa, mas nesse dia eu resolvi, apurei o dinheiro, deu certo o valor que eu tinha orado a Deus, porque Deus às vezes prova a gente nisso. Não me lembro, R$370 foi o que eu apurei certo. O Senhor me ajude com essa grana. E ele me deu uma condição de R$370. E eu estava muito necessitado. E para aproximar-se da minha casa, tinha a rua direta, tinha que entrar para minha casa. Minha cabeça ficou um turbilhão. Vou para casa suprir minha necessidade, ou vou cumprir o meu voto com Deus que eu pedi para providenciar o dinheiro? O que eu faço? Aleluia. Começa as imaginações, e a imaginação, o diabo entra e começa a apontar. O pastor lá está bem, ele é aposentado com 2 salários. Ele começa a apontar, ele vai apontando. Não há necessidade, porque ele ajuda a outro. É igual a comércio que vem fiado. Eu lembro quando eu tinha um comércio, eu vendia fiado, e algumas pessoas compravam e diziam assim: não preocupe pagar não, que você precisasse, você não vendia fiado. Então, nesse momento, eu tinha que ter uma decisão. E a decisão era fazer a coisa certa. Levar os dízimos lá. Levei, ele ouviu, perguntou quem tinha me aconselhado, eu não disse, não pedi para não dizer. Depois de tudo, ele assim consagrou e me devolveu. Vá suprir sua necessidade. E assim eu já fiz com algumas pessoas nesse ministério. Por alguma razão não está aí. Glória a Deus. Não se preocupe. Fique em paz. Aleluia. Glória a Deus. Então essa mulher quebra já, o interessado era lá pelo dinheiro. Diz: para quem fez isso? Podia dar para os pobres. Podia dar para os pobres. Aí Jesus disse: todo tempo tem pobre. Eu não. Vamos entender essa relação de Jesus com essa palavra. Toda vez, todo tempo terá pobre para você seguir. Eu não. Porque qual é o tempo que Jesus não? O tempo que você muda o foco. Um foco que é para seguir Jesus, como a mulher fez,
fazendo a coisa certa, e o foco que você deixa de lado para fazer aquilo que você acha que deve fazer. Aleluia. Então a mulher fez a coisa certa, a mulher agiu de maneira certa, porque ela fez o bem ser bem, um bem ser bem, porque Jesus disse: isso vai servir para a minha morte, porque é a prática de ungir os mortos depois de e ungir aquele morto. Então Jesus já estava ungido, aleluia. Não ungido só por aquele perfume, ele era ungido por Deus, aleluia. Ele já estava ungido, ali foi só uma simbologia. E essa mulher que fez essa atitude, Mateus escreve lá no capítulo 26, no último versículo dessa história, é versículo 13, ele diz: e este evangelho, aonde for pregado, será contada essa história, a história dessa mulher, para a honra dela. Aleluia. Como Deus tem vontade de nos exaltar. Aquele que honra será honrado, aquele que humilha será exaltado. O ato daquela mulher, para algumas pessoas, quando quer ouvir o que foi dito, pode ter sido uma humilhação. Mas olha a honra de Jesus, deu para ela, aonde esse evangelho for pregado. E esse evangelho é pregado sobre todas as nações, todos os povos e todas as línguas. E todos os povos, todas as nações, e todas as línguas, toda a gente vai ouvir o que Jesus disse acerca dessa mulher. Então a questão é, Jesus foi, é algo afirmativo. A questão é, o que Jesus tem sido em nós? O que Jesus tem sido para nós? Ele veio, Ele está em você, Ele está fazendo essa obra. Como está? É uma coisa que a gente precisa pensar. A gente não pode, irmão, andar, como Paulo diz, numa fé como dando um soco no ar. A gente tem que estar pautado, baseado, amarrado nessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então ele foi, é uma afirmação. Ele foi, é uma afirmação. Ele esteve ali, é uma afirmação. É isso que nós temos que entender. Nós aceitamos, ele veio sim. Agora, ele está sim ainda, porque Paulo diz aos Coríntios, 2 carta 13:5, examinar vós mesmos se a sua fé em Cristo, se ele está em você, ou se já não está negado, se você já não negou. Procure ver, aleluia, procure saber. Então são coisas que o evangélico, o protestante, o servo, o seguidor, ele tem que sempre fazer essas observações. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é religião no sentido de religiosidade. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é religação. Aquilo que nós não fazemos de acordo com Deus, nós não estamos ligados. Só aquilo que fazemos de acordo com Ele, nós estamos ligados a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse evangelho é uma religação. Religados a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando estamos religados em Deus, nós temos toda essa garantia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas mais belas que Deus faz em nós é estar realizado. É maravilhoso se sentir realizado. Eu lembro, quando aceitei Jesus, gente, a minha situação era triste, era calamitosa,
era humilhante, era vergonhosa. Aí que eu não sentia vergonha nenhuma, porque estava cego. Mas quando eu aceitei Jesus, logo eu entendi que a minha vida ela tinha que ser proporcional em Deus para que houvesse mudança em tudo que esteja em minha volta. Tinha que estar tudo em minha volta. Uma das coisas que mais incomodava na minha rua era os bares de prostituição. Eu tinha filhas. Então, ver aquelas situações, as meninas ficavam vendo, era desconfortável. Então, eu comecei a buscar Deus para aquele quadro mudar. Olha bem o que é servir. A minha casa era muito pobre, não tinha piso, as portas. Era uma vergonha. Mas onde eu fui me preocupar? Me preocupar, me dar uma melhor condição naquele ambiente, daquela rua que eu morava. Então chamei Josilda, minha esposa, e nós orávamos. Meia-noite, uma hora da madrugada, nós saíamos, comprávamos as condições mínimas, comprávamos 1 litro de óleo de comida, consagrava em oração, orava e saía derramando naquela rua, nas portas de bar, queimando demônio. E hoje, esta rua que se chama Raimundo Pinto, não existe mais um bar, não existe um local de prostituição. Foi limpo pelo poder de Deus, pela intercessão de um homem e uma mulher que queria servir a Deus e ver aquilo se transformar. Depois eu comecei a olhar para nós. Comecei a olhar para nós. E eu tive a oportunidade de escolher. Eu tive a oportunidade de escolher. E ali eu escolhi Jesus. Ser para servir diante das minhas situações difíceis, dificuldades. Mas eu escolhi Jesus. Não abri mão dele. Não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha dinheiro. As dificuldades eram o máximo possível que você pode imaginar na vida de um pai de família, mas eu dedicado. Eu não tinha oportunidade de pregar, eu não tinha oportunidade de cantar, eu não tinha oportunidade de ser visto, mas eu dedicado. Ler a Bíblia, evangelizar, orar para o doente, dedicado totalmente. Aleluia. Então hoje, Deus me conduziu até aqui. Por que Deus me trouxe até aqui e me colocou no lugar todo? Porque eu já caminhei esse processo todo. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que o cristão tem que entender. A mente iluminada, não apenas para ser crente, mas para servir a Deus. Servir a Deus e o próximo. Aleluia. E pode deixar que Deus lhe recompensa. Deus não deve nada a ninguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você coloca no seu coração: Jesus, Ele se fez pobre, Ele se fez miserável, para que nós enriquecêssemos. E nós vamos enriquecer em Jesus Cristo, servindo. Aleluia. Não pense que vai enriquecer tendo um milagre de uma oração cair 100 mil, 200 mil, 1 milhão na sua conta. Não pense que você vai enriquecer pedindo: Jesus, eu estou tão duro, liso, me dê um mundo, 1 milhar para jogar. Se você sonhar, pode jogar que ainda não dá. Aleluia, porque Deus não faz isso. Você tem que enriquecer pelos princípios de Deus. O princípio de Deus é trabalhando e pelo suor de suas mãos Deus prosperando e você servindo. Aleluia. Não há outro princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa mulher, com a presença de Jesus nesse local, ela tomou essa atitude. Uma atitude de fazer bem. De fazer bem. Uma coisa correta. Foi ungir Jesus. Está apontando para nós o que nós estamos prontos para fazer bem. É para Jesus.
vou fazer o que tem. O que eu vou fazer? Vou orar pelo meu vizinho. Vou orar pelo meu vizinho, vou interceder, vou levar a palavra. Eu vou evangelizar a minha casa. Eu vou evangelizar a minha casa. E a pessoa pensa que evangelizar a casa é pregando para a pessoa. Evangelizar a casa com comportamento de crente. Um crente santo. E o comportamento de crente santo é assim. Tem um filho, tem uma filha, tem um marido que não é, tem alguém. Vou fazer uma oração. Participe comigo que vou abençoar você. Faz uma oração. Se você chamar seguido, a pessoa vai querer recusar, não vai dar ouvido. Quando outra vez você ora sem querer, a pessoa chega, fulano, um minutinho que eu lhe atendo. Eu passo a fazer uma oração. Se ajoelha diante da pessoa com uma oração em silêncio. Deixa ele esperar ali quando você ora, você está evangelizando. Porque seu comportamento está mudando. Quero falar com você. Glória a Deus. A pessoa diz, eu vim aqui para falar com você antes. Só um minuto. Porque Deus me deu um versículo na Bíblia. Só para me marcar aqui, para não esquecer onde é. Aí você vai lá, pega a Bíblia. Você vai ler o versículo. Qual é o versículo? Sei. Você vai ler o versículo. Vou ler. Aí, dá atenção. Eu dou um versículo da Bíblia. E eu vou ler aqui e vou mostrar para não esquecer. No dia seguinte, vinha uma grande multidão que vinha à festa. Aí você lê em voz alta. Diante da pessoa, você está evangelizando, você está tendo atitude de crente. Aleluia. É assim. A casa é evangelizada desse jeito, demonstrando para a pessoa que vamos merendar, me merendar. Fica à vontade, você tem que comer você. Não estou em jejum, estou fazendo jejum pela sua vida, por tal coisa. Demonstra para aquela pessoa. Você está evangelizando, aleluia. Então essa mulher ela fez bem em quebrar um vidro de perfume, colocar no corpo de Jesus. Maravilhosa essa atitude dela. Fez bem a tal ponto de Jesus reconhecer a grandeza da atitude. O que Jesus fez com essa mulher foi o que Deus Pai fez com Jesus. Abriu os céus e disse: eu me alegro nesse meu filho. É isso que Jesus vai dar para mim e para você nesta hora, que nós fazemos certo, fazemos o bem, para, em nome de Jesus, que o céu se abre e olhe. Eu me alegro com esse camarada aí, esse jeitinho legal, faz tudo direitinho. Eu me alegro com essa garota aí, olha, 100%, só dá alegria no meu coração. E o homem e a mulher que tem que agradar a Deus, a Bíblia diz, ele é feliz. Aleluia. Aplauda Jesus enquanto ele. O homem que agrada a Deus